Olá, tudo bem? Bom, esse segundo vídeo sobre a série de apresentação da Uma Filosofia Essencial, eu quero falar um pouco sobre o que é essencial na Uma Filosofia Essencial. Quando se olha para essa questão do que é essencial, podemos referenciar o essencial a partir da questão o que é. Quando questionamos o que é, seja alguma coisa, uma pessoa ou algum objeto, nós tendemos a descrever ali as características e qualidades que definem determinada pessoa, determinado objeto. E a partir daí nós podemos distinguir aquilo que não pode deixar de ser e aquilo que são características secundárias, que podem se alterar de diversas maneiras. Por exemplo, a ideia do açúcar, quando questionamos o que é açúcar, de uma maneira geral, nós podemos responder que é alguma coisa doce, uma substância doce. Então é possível considerar, por exemplo, o açúcar amarelo, verde, roxo, de diversas cores, desde que ele seja doce. Com isso, nós passamos a reconhecer o quê? Que as características secundárias são aquelas que se transformam, como, por exemplo, as cores do açúcar. Mas jamais a gente vai poder encontrar, por exemplo, o açúcar amarelo salgado. Exatamente porque aquilo que torna essencial o açúcar, aquilo que faz o açúcar ser o açúcar, é o fato dele ser doce. Bom, a partir daí nós podemos considerar que essencial é tudo aquilo que nos define do ponto de vista daquilo que do ponto de vista daquilo que não se altera, ou em relação àquilo que faz ser como nós somos, E aí, quando nós olhamos para essa noção de essencialidade, partindo até desse exemplo que eu acabei de trabalhar aqui, nós podemos considerar que tudo aquilo que nos é essencial, tudo aquilo que nos é subjetivo, encontra-se numa dimensão que normalmente não é assim tão visível, porque o corpo muda, Nós atravessamos diversas fases de amadurecimento do próprio corpo, A forma de se comportar, a forma de pensar em certa medida, os termos que se utilizam, eles podem até se alterar, mas tem algo em nós que jamais se altera. E é nesse sentido que a proposta da Uma Filosofia Essencial considera que filosofar sobre o essencial é filosofar sobre essa área, essa dimensão que se define no campo de nossa própria subjetividade, que tem uma relação direta com a pessoa humana. E como é confrontar, como é se debruçar sobre essa dimensão? Na medida em que a gente começa a considerar que filosofar é pensar exatamente essa dimensão dentro de nós, significa que então eu tenho condições de pensar sobre a minha própria história, sobre a minha própria formação, sobre o meu próprio corpo, não só sobre aquelas características que definem a minha própria essência, mas aquilo que também faz parte de transições na minha forma de manifestar como o próprio corpo. E vou mais além, é possível e é necessário de que a filosofia possa tocar aqueles pontos mais complexos que dizem respeito aos nossos desejos, aos nossos sentimentos, aos nossos preconceitos. E aí, para nos dar uma noção do quanto isso é desafiador, quero apresentar para vocês, quero passar para vocês um trecho de um filme francês. Je t'aime, André. Voilà. Tu as reçu de l'amour. Maintenant, tu peux en donner à ton tour. Vas-y. Je t'aime, Angela. Quel que soit ton prénom. T'as raison. Redis-le. Sois mon nom. Je t'aime. C'est bien. Maintenant, regarde-toi bien. Et dis-le.
Bien sûr que tu peux. Regarde ton corps, meurtri par le manque d'amour, de confiance. Tu ne vois pas qu'il mérite qu'on s'occupe un peu de lui? Alors, ne le rejette pas, ce corps blessé, qui t'a supporté depuis si longtemps, sans jamais se plaindre. Dis-lui qu'il a son importance, qu'il a sa place. Donne-lui ce qu'il mérite. Esse é um filme produzido em 2005 pelo diretor Luc Besson, Angela, e aí nós vemos a personagem sensível da Angela, né, estimulando, conduzindo André a transitar essa visão periférica daquele que está ainda percebendo o objeto de seu desejo, olhando para fora, até que ele se perceba diante do espelho, e ali a gente percebe de maneira muito clara, através do personagem, toda a tensão, mas sobretudo toda a angústia, como uma experiência em que vai nos afunilando até que não sobre nada além de nós mesmos. E ali a única coisa que nos cabe é nos encarar. E é nesse sentido que esse trecho do filme exemplifica essa tensão que o exercício filosófico pode nos oferecer na lida consigo mesmo, mas também a possibilidade de trazer as questões, fazer as reflexões ou as considerações que realmente nos faça sentido, né? Ou seja, quais são as questões, quais são os conceitos, quais são os assuntos que dizem respeito à minha própria intimidade, à minha própria história, e que de fato tem condições de me conduzir a um exercício de saber legítimo, né? E aí é nesse sentido que aquilo que nos é mais essencial vira foco desse exercício auto-filosófico, e por isso uma filosofia essencial. Porque na medida em que eu reconheço que sou eu que devo ser o objeto de minha maior investigação, é a minha própria história e informação que me oferece os dados para que eu possa alcançar o saber de si, aí nós nos situamos a esse anseio de saber sobre si mesmo, né? E por essa razão que a proposta é que seja uma filosofia essencial. E por que uma filosofia essencial? Porque cada um em si é a fonte e um fundamento de um filosofar próprio. Na medida em que eu debruço sobre as minhas próprias questões, eu sou o filósofo ou a filósofa, o meu próprio universo subjetivo, interno ou inconsciente, é o campo do meu exercício, da minha busca de saber, né? E é o ambiente onde eu posso exercer com liberdade o meu próprio sentido de saber-se. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.